Olá, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Marisa, Biologia, e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos conversando sobre a biologia das emoções. No vídeo anterior, nós falamos sobre as 3 dimensões que nós temos dentro de nós, que é a dimensão do pensar, do sentir e do agir. Essas três dimensões aí, elas estão entrelaçadas, conectadas e também são interdependentes, ou seja, não tem como a sua dimensão física não afetar sua parte mental e também emocional, tá certo? Então, vamos conhecer hoje sobre essa parte mais biológica, vamos dizer assim, né, do nosso organismo. Semana passada a gente conversou sobre como se iniciou tudo, não é? Através do nosso desenvolvimento embrionário, o surgimento daqueles 3 folhetos embrionários. Quem ainda não assistiu, assista os vídeos anteriores. E hoje nós vamos falar da formação do nosso sistema nervoso, porque é no nosso cérebro que está a origem do pensamento. Então, o pensamento, ele surge no cérebro. É o pensamento que ele atua no cérebro, que é uma parte do nosso encéfalo. Nosso sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Medula espinhal, ela passa dentro da coluna vertebral e ela faz a conexão aí entre encéfalo ou cérebro e o corpo. Nós chamamos comumente de cérebro porque o cérebro ele representa aproximadamente 90% do nosso encéfalo e é lá que ocorre o pensamento, tá? Então é nessa área tão importante. Então, todo pensamento, ele cria uma conexão neuronal, ou seja, uma conexão, uma comunicação entre os neurônios. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa célula tão especial do nosso corpo, que é o neurônio. O neurônio é a célula principal do sistema nervoso. É a célula mais especializada do nosso corpo, que tem uma capacidade de regeneração muito limitada, justamente por conta de ser tão especializada. O neurônio, ele é formado por 3 partes principais, que é o corpo celular, onde nós vamos encontrar o núcleo, as organelas. Aí ele tem umas ramificações, ele parece um fio, na verdade. Ele tem umas ramificações chamadas dendritos. A gente também pode compará-la assim, tipo como se fosse uma árvore, não é? E aí ele tem um prolongamento. Esse prolongamento é chamado de axônio. E aí tem as terminaçõezinhas do axônio que são muito parecidas com os dendritos. Bom, nós temos aproximadamente uns 86 bilhões de neurônios só no nosso cérebro. Nosso intestino, que é conhecido como nosso segundo cérebro, também possui neurônios. Mas em outros vídeos a gente vai falar mais especificamente sobre a questão do intestino, tá? E os neurônios, eles se comunicam entre si. Essa comunicação, quando eles fazem essa comunicação, porque eles passam uma mensagem, tá? De um para o outro. É essa mensagem que faz toda a comunicação com o nosso corpo, né? Recebendo estímulos tanto interior como externos. Essas conexões, elas formam uma região entre os neurônios que são chamadas de sinapses ou fendas sinápticas. Um neurônio nunca toca o outro. Um neurônio, quando se comunica, ele se comunica sem tocar um no outro. Essa comunicação, ela vai acontecer do terminal do axônio, que é o rabinho do axônio, para o dendrito do outro neurônio. Então, o neurônio que está passando a informação, ele é chamado
pré-sináptico e o que está recebendo é chamado pós-sináptico. É muito interessante porque ocorre dois tipos de comunicação entre nossos neurônios, uma comunicação elétrica e uma comunicação química. E essa comunicação química se dá através de neurotransmissores e neuromoduladores. Os neurotransmissores, então, são mensageiros químicos que vão lutar pelo equilíbrio do nosso corpo e vão controlar funções desde sinais como sono, apetite, frequência cardíaca, frequência respiratória, ou seja, tudo em nós é controlado pelos neurotransmissores, os neuromoduladores e também os hormônios, que também em outros vídeos a gente vai falar mais sobre os hormônios, tá? Só para vocês terem uma ideia, desses 86 bilhões de neurônios, eles se comunicam uns com os outros, certo? Então, cada neurônio, ele se comunica com aproximadamente de 1.000 a 10.000 neurônios, continuamente. Agora, imagina, faz aí a conta, 1.000 a 10.000 vezes 86 bilhões. Então, essas conexões, que são chamadas as sinapses, é que fazem com que a gente desenvolva, por exemplo, processos de aprendizagem, processos de concentração, inteligência, etc. Eles também, os neurotransmissores, quando eles são liberados, eles fazem diversas funções no nosso corpo, e aí é onde entra a biologia das emoções. Então, eles vão nos proporcionar desde sensações como prazer, bem-estar e outras sensações também, como tristeza, raiva, porque o excesso ou a falta dessas substâncias, elas vão ter um impacto aí sobre a nossa saúde emocional, certo? Então, é muito interessante conhecer como se dão esses processos aí na nossa mente. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco mais sobre esses neurotransmissores, como eles atuam, como eles são liberados, tá? De forma assim bem simplificada e bem despretensiosa, no sentido de a gente não complicar muito a coisa, tá certo? O que é importante eu deixar de mensagem hoje? A reflexão que nós temos para hoje. Que nossos pensamentos, eles criam essas conexões neuronais, e se você tem pensamentos que acontecem várias vezes, esses pensamentos, essas conexões, eles vão se associar, vão se fortalecer e vão gerar um tipo de comportamento na sua vida. E esses comportamentos, eles vão gerar um estado emocional. É muito importante nós termos isso fixado, que a nossa mente, ela se adapta aos nossos pensamentos. Os pensamentos que ocupam a nossa mente vão fazer aí uma adaptação e vão influenciar no nosso comportamento. Então, é muito importante nós sabermos que existe uma lei na natureza que as nossas ideias, ou seja, os nossos pensamentos, são fortalecidos e animados quando nós damos expressão a eles. E essa expressão ela pode ser dada através, por exemplo, da palavra. É uma forma de comunicação, como já falamos antes. E, ao mesmo tempo que a nossa palavra expressa os nossos pensamentos, é bem verdade também que os nossos pensamentos seguem as nossas palavras. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque controlando o pensamento, a gente vai poder controlar aquilo que fala, né? E, consequentemente, vai conseguir, né? A gente vai aprendendo isso aos poucos, como é que são formadas essas conexões neuronais, esses caminhos, e aí a gente vai conseguindo desatar aí alguns nós, tá certo? Se você gostou, você curte, tá certo? Se fez sentido para você, você compartilha. Um grande abraço e até
a próxima semana.